Olá, tudo bem? Sou a doutora Alicia Costa Pinto, médica, e hoje vou dar continuidade ao tema climatério e menopausa, falando sobre o ressecamento vaginal. Falando sobre aquela queixa que muitas vezes aparece de uma paciente que diz: logo após a menopausa eu vivo tendo infecção urinária. Pode ser que isso não seja infecção urinária, e sim, esses são sintomas da síndrome urogenital da menopausa. O que isso então significa? Olha, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, a síndrome urogenital compõe sintomas do aparelho urinário, então da uretra, da bexiga, e do aparelho da parte genital, que inclui a vulva, a vagina, o colo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma paciente que, após a cessação permanente da menstruação, que chamamos de menopausa, passa a ter alguns sintomas. Que sintomas são esses? Então, na parte urinária, nós podemos ter uma paciente que se queixa de frequência urinária. Frequentemente precisa ir esvaziar a bexiga. E não é porque a bexiga está cheia. A urgência urinária. Precisa ir, como o próprio nome indica, com urgência para esvaziar a bexiga. E não é muitas vezes porque a bexiga está cheia. Ou então é aquela paciente que se queixa de disúria, ou seja, uma dificuldade à micção, uma dificuldade para urinar, que é uma ardor, que é um desconforto. É aquela paciente que diz: olha, a minha uretra, o lugar que sai a minha urina é toda vermelhinha, me incomoda, eu tenho uma ardor nessa região. Quando nós vamos partir para os sintomas da área genital, a queixa principal, sem dúvida, é o ressecamento vaginal. E não é um ressecamento vaginal que está só relacionado à relação sexual, mas é um ressecamento vaginal que pode incomodá-la, por exemplo, quando ela vai ao ginecologista, quando ela precisa realizar o preventivo, quando precisa realizar um exame de ultrassom, que antes era tranquilo e que agora esses exames passam a incomodar devido a esse ressecamento vaginal. Essa paciente também pode se queixar de um sangramento, às vezes na cor viva, às vezes numa cor mais marrom, uma cor mais café, ao simples atrito, porque está frágil essa região, e então essa paciente vai ter um sangramento pequeno após a relação sexual ou após o manuseio dessa região, como por exemplo após exames, como nós falamos do preventivo e do ultrassom. Além do ressecamento vaginal, essa paciente pode referir uma ardor nessa região, um desconforto, e quem sabe até algumas pacientes podem chegar ao ponto de dizer: eu tenho dor durante a relação sexual, que é a dispareunia. São esses então os sintomas que essas pacientes podem referir. Você me pergunta assim: mas isso é frequente? Olha, não é tão frequente quanto as ondas de calor, que costuma aparecer em 70% a 80% das mulheres após a menopausa. Mas esses sintomas da síndrome urogenital correspondem a 50%, 60%. Portanto, são bastante frequentes. Todas precisam de tratamento? Não. Nós vamos ver que algumas mulheres vão ter esses sintomas leves, ou então moderados, ou então severos. Mas, de fato, se prejudicam a sua rotina de vida, precisa, então, ter esta síndrome tratada. O que nós vamos falar agora é por que isso acontece. Ora, dá pra gente entender mais ou menos a importância do estradiol, principalmente, quando nós nos deparamos com uma criança que vai chegando à idade da adolescência, a puberdade, vai aumentando esse estradiol, fazendo com que haja o aumento das mamas, fazendo com que haja o estirão do crescimento e culmine então com a menstruação, a primeira menstruação, a menarca. Então, olha a ação desse estradiol sobre o corpo desta menina.
Acontece que naturalmente, como nós falamos nos vídeos anteriores, chega um tempo determinado geneticamente que essa menstruação vai desaparecer. Isso acontece pela baixa de várias substâncias, entre elas e principalmente o estradiol. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, ao invés desse crescimento das estruturas, uma redução, uma involução, uma diminuição da pele, uma diminuição das mucosas. Numa comparação, nós poderíamos dizer assim: a mulher na menarquime, ou seja, que ainda não está na menopausa, ela tem uma vagina flexível, porque ela tem um músculo flexível, ela tem bastante elastina, ela tem bastante colágeno, ela tem ela segura a água, então ela é uma vagina forte e flexível, a ponto de passar a cabeça de uma criança no parto normal. Isso mostra que como se fosse uma sanfona. Também nesta época, a vagina ela é úmida, pois as glândulas secretam bastante substâncias, deixando essa região úmida. É por isso que a roupa íntima de uma mulher jovem, ela tende a sempre ter uma secreção. Por outro lado, a vagina também ela é forte. Por quê? Porque ela tem um pH vaginal tal, tendendo a ácido, que mata a maioria das bactérias, a maioria dos vírus. Então ela tem uma ação protetiva. Por quê? Porque o estradiol faz com que haja o crescimento de células que contêm o glicogênio, e vai haver então uma quantidade grande a partir do glicogênio, de ácido lático, dos lactobacilos, que promovem também esta fortaleza. Além disso, como nós falamos, a vagina na mulher jovem ela tem várias camadas. Então, é uma camada de célula sobre outra camada de célula. Então, dizemos, nós temos as células profundas, nós temos as células intermediárias e nós temos as células superficiais. Então, isso aí já é, de fato, uma proteção. Então, ela é flexível, ela é úmida, ela tem um pH que combate a maioria das bactérias e dos vírus. Ela tem também essa barreira pela quantidade de células, ela não é fininha. Então, a partir daí, nós vamos reconhecendo que fortaleza nós temos, que tipo de vagina nós temos na mulher jovem. Mas o que acontece com o tempo? Com o tempo pré-determinado pela própria natureza, essa vagina vai perder essa flexibilidade e ela vai perder aquelas ondinhas. Então, esse efeito sanfona vai perder a elasticidade também, vai ficar uma coisa que não tem essa capacidade maior de, digamos assim, de mudar o seu diâmetro. Por outro lado, nós vamos diminuir a secreção também das glândulas, diminuindo a umidade. Esse pH vai tender agora básico. Nós não temos mais aquelas várias camadas de células, não temos mais aquela presença do glicogênio alimentando então esses lactobacilos. Daí a gente perde um pouco a proteção natural. Nós perdemos as camadas. Antes nós tínhamos profundas, intermediárias e superficiais, e agora, após a menopausa, a gente vai ter a perda dessas camadas, as superficiais e as intermediárias. Então a mucosa vai ficar fina, a gente vê uma pele que perde aquele brilho e que fica realmente sentida, vamos dizer assim, fica mais frágil, fica mais suscetível a infecções, não só a pele, como também as mucosas. Então, dessa forma, nós vemos que passamos a uma condição que, de certa forma, desprotege a mulher. Então, precisamos estar mais atentos a essa fase. O interessante
é que quando nós introduzimos o estradiol, ou seja, quando fazemos a reposição do hormônio, é como se tivéssemos um adubo. E aquela pele, que era uma pele mais pálida, ela passa a ter mais brilho, aquela mucosa então se desenvolve mais. Então é como se puséssemos de fato um adubo, uma bomba, vamos dizer assim, nutritiva. Daí fica claro que, se é desse jeito, é fácil a gente notar que se aparece uma umidade demais, se aparece um fluxo na mulher após a menopausa, se passa a melar, a sujar a roupa íntima, tem alguma coisa ali que precisa ser visto. Isto não é o natural. Então, as roupas íntimas das crianças e da mulher na pós-menopausa, elas tendem a ser secas, diferente da mulher que ainda não entrou na menopausa. Bom, como que nós fazemos o diagnóstico dessa síndrome urogenital? Falamos dos sintomas de ressecamento, o sintoma de ardor. Mas quais são os sinais? Como que o médico faz o diagnóstico? O diagnóstico é muito clínico, porque o que acontece de diferente com as ondas de calor? As ondas de calor, elas tendem a desaparecer. No caso da síndrome urogenital, a mulher já está com aquela redução do estradiol no nível mais acentuado. Já há mais anos que ela já está nesse processo de diminuição desse estradiol, e isso tende a ser crônico, ou seja, ela não vai melhorar com o passar dos anos. Por isso que é preciso ter uma atenção maior. Bom, ao olho desarmado, ou seja, sem aparelhos, nós vamos ter uma pele diferente. Nós já vamos notar que é uma pele mais ressecada. Nós vamos observar que a mucosa de onde sai a urina, ela tende a estar mais vermelhinha, tem uma transparência, a gente consegue ver os vasos com mais facilidade. Também isso na vagina. Nós podemos fazer, por exemplo, o teste com o Lugol, e como não tem glicogênio, essas mucosas também vão estar mais claras. Você vai me dizer assim, precisa fazer um exame para fazer o diagnóstico da síndrome urogenital? Olha, até mesmo a olho desarmado, sem usar o colposcópio, sem usar lentes de grandes aumentos, com grandes aumentos, nós já somos capazes de fazer o diagnóstico quando juntamos a informação. Estamos com a mulher acima dos 40 anos ou até mais idosa, já que falamos que é uma coisa, são sintomas que aparecem depois de uma redução mais acentuada. Nós temos esses sintomas relacionados e estamos visualizando. Quanto aos exames laboratoriais, raramente a gente vai precisar fazer algum exame laboratorial para fazer esse diagnóstico. Quanto à citologia, a coleta, o que vai acontecer? Quando nós vamos coletar o fluxo que sai aí, que está presente na vagina, que está presente no colo do útero, nós vamos ver que vamos ter pouco material para passar então na lâmina. E também podemos ter uma dificuldade, porque o colo do útero pode estar um pouco mais fechado, então uma atresia, então há realmente um certo enrugamento dessas regiões, os orifícios podem diminuir de tamanho, principalmente aí o do colo. Então, pode ser que seja preciso usar um cremezinho vaginal com hormônio antes de realizar o exame, mas para isso é preciso que seu médico lhe oriente que assim seja feito, que use 7 dias, descanse 3, 4 dias e vai então realizar os exames. Mas para fazer realmente o diagnóstico da secura, entre aspas, da síndrome urogenital, nós vamos ver essa secreção diminuída e ao levarmos ao microscópio, nós vamos observar que há uma predominância das células profundas e as células superficiais vão estar ausentes ou serem raras, assim como as intermediárias. Então, diminui superficiais, intermediárias e predomina as profundas. Quanto mais profundas, maior então a atrofia. Daí damos o nome também de vaginite atrófica. De repente, no seu preventivo deu lá esse resultado, apareceu lá esse resultado. Vaginite
atrófica, é essa síndrome urogenital. Bom, o pH pode ajudar? pH você pode fazer o teste, né, do pH com a fitazinha que vai mostrar quanto que essa vagina está tendendo a básico. O que nós vamos fazer então para prevenir infecções? Prevenir que esses sintomas sejam acentuados. Existe algo a ser feito? Sim. Algumas medidas básicas. Nós vamos começar então falando da água, que é importante para a hidratação. Nós vamos falar também da alimentação, aquele prato que contém as 5 cores, que tem legumes, que tem frutas, né? A sua alimentação rica em frutas, em legumes, para que você tenha um intestino que favoreça também a sua imunidade, para você conseguir produzir anticorpos capazes também de destruir bactérias e vírus. Mas, passando desta parte, nós podemos dizer que é interessante que você faça alguma mudança nas suas vestimentas. Então, procure roupas mais folgadas, de tecidos não sintéticas, quem sabe até utilizar mais saias, mais vestidos, para que essa região não se torne um ambiente favorável, quente, úmido, para que haja o crescimento de bactérias e vírus. Importante a higiene básica, então a limpeza da frente para trás. Lembremos aí que nós temos 3 orifícios. Nós temos o orifício da uretra, por onde sai a urina, depois o da vagina e do ânus. Então nós temos que ter o cuidado, por quê? Porque essas bactérias que estão aqui nas fezes, se elas ficam aqui no intestino, ok, mas elas não devem passar para os vizinhos de meia parede, como eu costumo dizer, nem para a vagina, nem para a uretra. Então, essa limpeza, né, de frente para trás e de preferência, use uma ducha após as fezes, ou melhor até, tome banho após as fezes. Se possível, tome um banho também antes de dormir. O detalhe da água que a gente chama atenção é também para, se essa região ela já é um pouco menos protegida, ela já tem ali aquela hiperemia, aquela vermelhidão na uretra, se passa a urina muito ácida, também vai incomodar. Então, como é importante beber também o líquido e essa parte de higiene. Em relação à musculatura, e vamos falar também, se você tem percebido que essa vagina está muito folgada ou essa uretra, esse controle da urina, é importante a gente saber se você tem prolapsos. O que acontece com prolapso? Essas estruturas ficam mais abertas, então você pode ter então uma abertura maior desse ânus, uma fragilidade. Isso vai acontecer com vários músculos. Por exemplo, o famoso músculo do tchauzinho, não é? Aparece quando a gente emite esse sinal, essa musculatura é mais frágil. Isso vai acontecer com o corpo todo, não seria diferente também na região genital. No caso da mulher, se ela tem esse abdômen maior, vai colocar um peso maior nessas estruturas. E isso pode desfavorecer a higiene. Então, procure o médico também para tratar esta condição. E o cuidado com a higiene é fundamental. Bom, em relação a produtos e o uso de absorventes, a vagina é uma região que tem absorção. Nós vamos falar disso principalmente no tratamento. É uma região que está fragilizada pela própria natureza normal para a fase do ciclo, com algumas mulheres tendo mais do que outras para esse ciclo da vida. Portanto, nada de usar produtos demais. Você às vezes se sente convencido que alguém diz assim, olha, usa isso aqui na sua vagina ou na sua vulva que você vai ficar legal. Muito cuidado, nós já vimos durante esses anos todos muitas lesões induzidas por produtos que você não sabe qual que é o destino, você não sabe de que ele é feito. Então não faça isso, não use nada sem realmente haver uma recomendação médica. E nada de ficar usando absorventes diários, nada que esquente essa região. A roupa íntima de algodão, sim, de preferência,
ter esse cuidado. Bom, em relação às dicas do preventivo, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas volto a falar para você que pergunta: meu problema é o ressecamento vaginal. E de repente você vai fazer um exame de preventivo, um exame do tipo do ultrassom e vai sentir muito incômodo. Pergunte a seu médico se você pode utilizar uma medicação antes de fazer esses exames. Super importante. Dessa forma, nós concluímos essa parte. No próximo vídeo nós vamos falar sobre tratamento. Então veja, nós já sabemos que a síndrome urogenital são sintomas e sinais que aparecem após a menopausa, após alguns anos de menopausa, após este corpo já estar há muito tempo com essa baixa de estradiol. Isso nem sempre é infecção. Nem todo ardor urinário é infecção, nem todo ardor vaginal é também infecção. Mas se você já passou da menopausa e aparece com o fluxo, com o corrimento, molhando a calcinha, vai lá para ter um entendimento melhor. E você já sabe que essa é uma situação comum, mas que tem jeito. Tem jeito nessas mudanças de comportamento que nós falamos, tem jeito com a alimentação, tem jeito com a hidratação maior e existem tratamentos à base de hormônio ou não que vão melhorar essa condição. Não fique aí sofrendo. Assista o próximo vídeo sobre tratamento do ressecamento vaginal, tratamento da frequência urinária, a urgência da disúria e até da incontinência por urgência determinada por essa situação da baixa de estradiol. Um grande abraço.